Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos iniciar o segundo trimestre de 2023, que tem como tema geral relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Nós também cooperamos com as missões no interior do nosso estado. Se você quiser cooperar com o nosso canal e com as missões também, nós temos duas igrejinhas que estamos cooperando. Nós deixamos aqui um Pix para assim fazê-lo voluntariamente. Se você quiser mais informações, nós temos também o Instagram Cristão Missionário. Lá nos destaques tem as duas congregações que nós estamos cooperando aqui no interior. A primeira lição traz como tema quando a família age por conta própria. O texto áureo diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 19. A verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e o capítulo 16, versículos do 1 ao 5. Nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção no nosso comentário. A palavra-chave é família. Nesta lição nós iremos iniciar o segundo trimestre, como falei anteriormente, e o foco da lição é justamente os problemas familiares que podem surgir no seio familiar e como podemos superar esses problemas com base nos exemplos da palavra de Deus. Problemas, por exemplo, como comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Tudo nós iremos estudar ao longo do trimestre. Nesta lição, especificamente, a lição 1, nós vamos ver como as atitudes de Sara, ou Sarai e Abrão, tiveram consequências para a sua vida. Nós veremos que as consequências são inevitáveis quando deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir o nosso próprio coração, os conselhos humanos. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, Deus faz promessas a Abrão. O número 1, o encontro de Deus com Abrão. No capítulo 12 do livro do Gênesis, diz que Abrão, ele saiu de Ur dos Caldeus, no final do capítulo 11, e Deus ele faz promessas a Abrão. No texto da leitura bíblica em classe diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Observe que na época em que Deus chamara Abrão, ele tinha aproximadamente 75 anos. Até o cumprimento da promessa de Deus de nascer Isaque, o filho da promessa, durou aproximadamente 25 anos, conforme Gênesis capítulo 21, versículo 5. Note, do Gênesis 12 a Gênesis 21, existe 25 anos de diferença. Mesmo que nós façamos uma leitura rápida no texto da Bíblia, a espera de Abraão durou 25 anos. Diz que ele tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. O número 2, a dúvida diante da espera. Após receber a promessa de Deus, Abraão teve uma preocupação. Em Gênesis capítulo 15, versículo 2, ele pergunta a Deus dizendo: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Note que havia um costume oriental da época do patriarca que um casal, quando andava sem filhos, eles poderiam adotar um servo de sua casa e assim o seu herdeiro. É o que o contexto nos versículos 2 em diante, o 3 e o 4 especificamente, Abraão pergunta a Deus: eu ando sem semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas Deus diz para Abraão: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Aqui nós vemos um conflito entre dúvida e fé.
Deus ele havia prometido a Abraão. E esse questionamento mostra como a fé de Abraão entrou em crise por conta da dúvida do cumprimento da promessa. As dúvidas nos impedem de, pela fé, enxergarmos o sobrenatural de Deus. O número 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Após o questionamento de Abraão a respeito de como seria o cumprimento da promessa, Deus ele promete-lhe um filho. Em Gênesis capítulo 15, versículo 4, diz o texto: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Note que aqui Deus ele garante o cumprimento da promessa e que tem como base o seu próprio caráter. A palavra de Deus, ela se cumpre. Deus, ele cumpre a sua palavra, pois ela é fundamentada no seu próprio caráter. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz o texto: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus cumpre fielmente a sua palavra, pois ela tem base no seu próprio caráter. O segundo ponto, interferência no plano de Deus. O número 1, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Note que ajudar aqui está entre aspas. Porque, pelo processo natural da vida, biologicamente, Sarai tinha dois problemas. O primeiro, a esterilidade. Ela não podia gerar filhos, tinha este problema e ainda estava com idade avançada. Mesmo assim, ela persuadiu Abraão a tomar a sua serva Agar e por ela gerar filhos. Note, mais um costume daquela época oriental, em que um casal, quando não tinha filhos, também, partindo da iniciativa da mulher, se ela tivesse serva, poderia, através dela, gerar filhos e assim adotá-la como filho. E nascer um filho através de uma serva. Era um costume oriental. Isso para Sarai foi uma tentativa em ajudar a Deus. Note que em Gênesis 16:2, Sarai tenta justificar a atitude dizendo: o Senhor tem me impedido de gerar. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. O número 2. Os dois vacilam na fé. Abraão, ele preferiu ouvir a voz de Sarai. Em Gênesis 16:2, mais uma vez, diz o texto: e ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que Abrão, ele preferiu dar ouvidos ao argumento de sua mulher e deixar de acreditar no milagre. Aqui nós vemos um conflito entre fé e razão ou lógica humana. Ambos, tanto Abrão como Sarai, deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica humana. Em Hebreus 11:8, diz o texto: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mesmo ele tendo obedecido a Deus e sair do lugar de onde ele habitava em Ur dos Caldeus e ir para a terra da promessa, mesmo ele sendo obediente à palavra do Senhor, aqui ele preferiu ouvir a voz de sua mulher e deixar a lógica da fé para se apegar à lógica humana. Ambos, tanto Abraão como Sara, deixaram a fé e se apegaram à lógica humana. O número 3, o problema da precipitação. Sarai deixou de acreditar na promessa divina e tentou resolver o problema a seu modo. Dessa forma, ao entregar sua serva a Abraão para dela gerar filhos, trouxe consequências inevitáveis para a sua vida e de seus descendentes. O conflito familiar. Primeiro, houve discórdia, problemas entre Abraão e Sarai. Segundo, entre Sarai e Agar. Terceiro, entre os seus descendentes, Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sarai. E esse conflito permanece até os dias atuais. Conflito entre os árabes, descendentes de Ismael, e judeus, descendentes de Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, as consequências de uma decisão precipitada. Número 1, o conflito na família de Abraão. A decisão precipitada do casal trouxe consequências para o seio familiar. Primeiro, discórdia e desânimo
suscitaram uma situação insustentável dentro do seu lar. Depois, ciúme de Sarai, ao ver Agar se sentindo privilegiada, começou a hostilizar a sua serva. Está no capítulo 16, versículo 4 ao 6. Essa situação ficou difícil dentro de casa. Note que as situações que são provocadas pelas decisões precipitadas de um casal podem trazer consequências para dentro do seio familiar. O número 2, a fraqueza de Abraão. Diante de toda a experiência que Abraão teve com o Senhor, ele optou pela fraqueza e carnalidade. Ouvindo a voz de sua esposa, ao invés de persuadi-la a confiar inteiramente no Senhor. Essa história também nos traz alguns ensinamentos que não podemos confiar inteiramente nas soluções humanas, mas devemos confiar inteiramente no Senhor. Portanto, tenhamos sensibilidade espiritual e discernirmos o que é de nossa responsabilidade resolver e o que é exclusivamente do Senhor, colocando a nossa confiança nele. O número 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Em Gênesis capítulo 16, versículo 2, Sarai disse para Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar. Ela dessa forma se afastou do lugar de absoluta dependência de Deus para resolver o problema a seu modo, por si mesma. Nós podemos tirar dessa história uma lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Os homens de Deus devem governar sua casa com sabedoria. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz Paulo na sua carta, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esta lição nos traz um ensinamento a respeito das promessas de Deus e os cuidados que devemos ter com a precipitação. Esta atitude trouxe consequências para a família de Abraão, que possamos ter de Deus discernimento e esperar nas suas promessas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.